Epístola aos Romanos, capítulo 16, do verso 25 ao verso 27, nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Eterno, soberano Senhor, Deus de toda graça, Deus a quem devemos render todo o louvor e toda a glória, nós bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que nos redimiu, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, o Deus que tem nos instruído por meio da Tua palavra, o Deus, ó Deus, que tem nos mantido fiéis na Tua presença, pois sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. O Deus que nos convoca nessa noite do dia do Senhor, a fim de prestar culto comunitário, como um só povo, reunido na Tua presença, a fim de glorificar Teu nome e ouvir da Tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra venha, ó Deus, edificar a nossa vida para a Tua própria glória. Nós Te damos graças por aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, chegamos ao fim da Epístola aos Romanos, e nesse último sermão, onde nós focaremos do verso 25 ao verso 27, que é a chamada doxologia de Paulo, nós vamos aprender lições preciosas com esse texto, com esse pequeno texto do apóstolo Paulo. Semana passada nós ouvimos que Paulo estava se despedindo aqui no capítulo 16 da igreja de Roma, e ele então faz uma longa saudação, citando vários irmãos daquela igreja por nome e mostrando o serviço que aquela igreja prestava de uns para com os outros. E depois então dessa saudação final, Paulo encerra com uma doxologia, ou seja, com uma palavra de louvor a Deus. Isso é uma doxologia. E as doxologias, elas são bastante comuns nas epístolas. Nós acabamos de cantar uma, certo? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, então eternamente a ele. Amém. E se os irmãos lembrarem, essa é a doxologia do capítulo 11 da Epístola aos Romanos, quando Paulo vem discorrendo a respeito da obra de salvação, e ele chega maravilhado no final do capítulo 11, louvando a Deus pela salvação dos homens, pela salvação de pecadores. Doxologias então são comuns. Nós podemos notar nessa doxologia aqui vários temas que são citados por Paulo lá na introdução da sua carta. Parece que Paulo, com essa doxologia e com essa palavra aqui de adoração a Deus, ele amarra tudo aquilo que ele vem falando desde o capítulo 1 aqui da sua epístola. Lá no comecinho, na introdução da carta, ele havia falado a respeito das escrituras proféticas, que ele cita aqui. Ele tinha falado a respeito do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que ele cita também aqui na sua doxologia. Ele tinha falado a respeito do poder de Deus.
ele mencionou a obediência pela fé dos gentios, dentre outros temas, todos eles presentes aqui no final da carta, na doxologia do apóstolo Paulo. Essa doxologia que encerra Romanos, ela é mais extensa do que outras que nós encontramos aqui no Novo Testamento. E nela nós podemos aprender sobre a glória que é devida a Deus. A glória que é devida a Deus. Por que é que Deus merece ser glorificado? Por que é que Deus deve receber toda a glória e todo o louvor? A primeira razão, nós vamos perceber aí, é que Deus é aquele que confirma na fé os seus filhos. A glória é devida a Deus, pois Deus confirma na fé os seus filhos. Veja o versículo 25, a primeira parte. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Veja como que Paulo inicia. O seu louvor, a sua glória vai ser aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso. Paulo já havia feito menção desse atributo de Deus aqui mesmo, na Epístola aos Romanos, em outras partes da Epístola. Só para lembrarmos, volte lá no capítulo 4. No capítulo 4, Paulo estava tratando da justificação, dizendo que Deus justifica pela fé os homens. E então, ele vai chegar no versículo de número 21 e vai falar a respeito de Abraão, dizendo que Abraão sabia que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Veja bem, verso 21, 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Então lá no capítulo 4, Paulo já havia falado isso. Abraão deu glória a Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão se levanta e vai. Ele crê que Deus é poderoso para cumprir todas essas coisas. Se você for lá no capítulo 11, você vai ver no versículo 21, mais uma menção a esse poder de Deus. Veja que o contexto aqui é aquele contexto que Paulo cita a incredulidade dos judeus. Eles haviam rejeitado o Messias. Eles haviam deixado de lado o Senhor Jesus Cristo e confiado nas suas obras. E Paulo então está explicando aqui que Deus então quebrou alguns ramos da oliveira brava. E então ele diz aqui no versículo, a partir do verso 20: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes. De outra sorte, também tu serás cortado. Então Paulo estava dizendo ao gentio: o judeu foi cortado e você foi enxertado na oliveira. Não te glories contra os judeus. Por qual razão? Veja no verso 23. Eles também, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para vos enxertar de novo, para os enxertar de novo. Duas vezes e duas menções ao poder de Deus. Uma, Abraão entendia que Deus era poderoso para confirmar as promessas. E aqui, Deus é poderoso de novo para inserir os judeus na salvação. Os mesmos judeus que tinham rejeitado o Messias.
E aqui no final, na doxologia, ele está repetindo isso e ele começa fazendo menção a isso. Ora, aquele que é poderoso, poderoso, para quê? Ele continua, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Paulo chega no final da epístola e está dizendo, Deus que salvou cada um de vocês, pelo evangelho e pelo poder do evangelho. Lembra que Paulo tinha falado a respeito do evangelho como o poder de Deus para a salvação do que crê? Então esse Deus poderoso, que salva por meio de um evangelho poderoso, diz então aqui Paulo, é poderoso para vos confirmar na fé pelo mesmo evangelho. Pelo mesmo evangelho. Veja que Deus vai confirmar os seus filhos na fé por meio da palavra. Agora, no contexto anterior aqui, Paulo havia dito aos irmãos, se vocês voltarem aí no verso 17 a 20, Paulo tinha exortado a igreja na seguinte maneira: eu rogo a vocês que vocês notem bem aqueles que querem provocar divisões e escândalos. Havia gente na igreja querendo provocar essas divisões e Paulo está dizendo, cuidado com eles, notem essas pessoas e separem-se dessas pessoas. E lá no final, no versículo 20, ele dá uma garantia. Porque em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E agora na doxologia, este Deus é poderoso para vos confirmar na fé, a despeito daqueles que queriam provocar divisões da igreja, a despeito daqueles que queriam fazer desviar alguns da fé. Deus era poderoso para manter os seus na fé, e ele faz isso por meio da palavra, O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas o evangelho é também o poder de Deus para manter os filhos na fé, para instruir a igreja no caminho que ela deve andar, para fazer com que a igreja compreenda como ela deve viver para agradar a Deus e para a glória de Deus. É por isso então que ele diz, aquele que é poderoso para vos confirmar conforme o meu evangelho, ou seja, conforme o evangelho que eu tenho pregado, o evangelho que eu tenho anunciado, e que tem uma pessoa como sendo a pessoa principal a ser exaltada nesse evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A boa nova do evangelho é a respeito de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, revela a justiça de Deus, que foi cravar na cruz Cristo Jesus em lugar de pecadores que deveriam ser mortos por causa dos seus delitos. O evangelho revela então essa justiça de Deus. A pregação sobre Jesus Cristo, o seu Calvário, a sua obra em lugar da sua igreja. A glória é devida a Deus, porque Ele confirma na fé os seus filhos, e Ele faz isso por meio do evangelho, por meio da sua palavra. E você deve pensar na tamanha segurança que nós temos quando entendemos que a salvação não depende de nós, mas depende de Deus, daquele que é poderoso para nos sustentar e para nos fortalecer e para nos firmar. Meus irmãos, se a salvação dependesse por um instante de nós, nós estaremos perdidos. Não haveria salvação. Se Deus deixasse com que tomássemos conta por meio-dia da nossa situação perante Ele de salvação, nós nos desviaríamos. Mas Ele é poderoso para sustentar, para confirmar na fé os seus. É isso que Paulo vem falando aqui na epístola. Lembre-se que ele está falando dessa obra do homem que não pode chegar a Deus, pois
todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E por causa disso, então, Deus tem que escolher: amei Jacó, me aborreci de Esaú. E Deus nos escolhe antes da fundação do mundo para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. E aquele que nos elegeu, Ele também nos predestinou, e nos chamou, e nos justificou, e nos glorificou. Então o tempo todo Paulo está ensinando a salvação pela fé. E agora ele está dizendo: é Deus quem vai manter os seus na fé. Tenha plena segurança da sua salvação. Se você creu em Cristo, se você entendeu a obra dele no Calvário, se você confessou diante dele a sua falta, a sua pequenez, o seu pecado, e somente por causa dele, se somente por causa dele você entende que tem paz com Deus, tenha confiança de que você está seguro. Foi isso que nós cantamos. O capítulo 8 de Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer segurança maior do que essa? A ponto de Paulo dizer: eu estou bem certo, de que nem poderes, nem altura, nem anjo, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus que salvou a sua vida certamente confirmará dia a dia a sua fé. Paulo afirmou isso de forma diferente aos filipenses, dizendo: eu tenho plena certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As palavras são diferentes, a verdade é a mesma. O poder para que o homem seja salvo e se mantenha salvo vem do Senhor. Descanse nas mãos dele. Descanse nas mãos dele. E mais, isso deve estimular você a conhecer as Escrituras, pois Deus confirma a sua igreja por meio do Evangelho. Quanto mais conhecimento nós adquirimos de Deus, de quem Ele é, do seu caráter, mais teremos segurança por estarmos nas mãos do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e para confirmar a nossa fé, para que saibamos se estamos de fato andando no caminho correto. Agora, por vezes, meus irmãos, em meio a diversas circunstâncias, crentes têm ficado perdidos e sem esperança. Tudo isso pode revelar exatamente a falta de conhecimento no Evangelho de Jesus Cristo e falta de confiança no Deus que garante que confirmará os seus filhos na fé. Nos momentos de tribulação, o entendimento do Evangelho e de Deus por meio do Evangelho pode nos trazer paz, consolo. Às vezes nós vamos buscar paz em vários lugares, tentamos buscar paz em vários lugares. Vocês já viram como as pessoas fazem isso? Algumas buscam paz na geladeira. Alguns buscam paz no shopping. Estoura o cartão de crédito, mas fica numa paz. Alguns buscam paz em pessoas, na família, no trabalho. A paz que nós precisamos está no poderoso Deus que nos confirma dia a dia em nossa fé. O Senhor Jesus Cristo efetuou uma obra perfeita em favor do seu povo, do qual, se você já creu nele, você faz parte, então dê glória a Ele. Ele merece toda glória, por ter te salvado e por estar confirmando a sua vida na fé, por meio da instrução que vem da Escritura. A primeira razão, então, que Paulo demonstra aqui, para que a glória seja dada
a Deus, ou devida a Deus, é essa. Deus confirma na fé os seus filhos. Mas Paulo fala mais. A glória é devida a Deus, porque Deus se revelou às nações. Veja o versículo 25, a parte B, e o versículo 26. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Paulo havia dito, Deus vai confirmá-los pelo Evangelho. A mensagem principal do Evangelho, Jesus Cristo e a sua obra. E agora então ele continua. Tudo isso está de acordo com a revelação daquilo que Paulo chama de mistério. Mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Que mistério é esse? Paulo já havia feito menção a esse mistério lá no capítulo 11. O mistério sobre como Deus efetuou a salvação dos homens. Como ele trouxe endurecimento em parte de Israel para que a salvação chegasse aos gentios. E agora com todos os gentios sendo salvos e os judeus crendo, a plenitude de Israel, todo Israel seria salvo. Gentios mais judeus, todo Israel, esse era o mistério de Deus. E ele menciona que esse mistério que estava oculto agora foi revelado em dois momentos. Ele diz, agora ele se tornou manifesto. Quando Paulo fala que agora esse mistério se tornou manifesto, ele está dizendo que com a vinda, com a encarnação de Cristo, as promessas de Deus referentes à salvação de toda a terra estavam finalmente se cumprindo, elas podiam ser vistas. Apesar de o Antigo Testamento já falar a respeito disso, certo? De que Deus é o Deus de toda a terra, nós vemos uma conversão maior de gentios com a vinda do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então ele diz, agora se tornou manifesto. Depois de Israel falhar na sua missão de ser luz para os gentios, Jesus veio e disse, eu sou a luz do mundo. E a salvação então chega de forma mais efetiva aos gentios. Mas Paulo vai mencionar que Deus já vinha revelando esse mistério que estava oculto nos tempos eternos já no Antigo Testamento, quando ele diz, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Qual era a Bíblia que Paulo tinha? O Antigo Testamento. De onde vinha a pregação de Paulo a respeito de Jesus Cristo? Do Antigo Testamento. É triste perceber que muitos, eu estava falando agora há pouco isso, conversando sobre isso, muitos que pregam no Antigo Testamento não chegam no Senhor Jesus Cristo e não apontam para o Senhor Jesus Cristo, que é anunciado em todo o Antigo Testamento. E quando nós vemos os exemplos de pregação, nós vamos ver exatamente isso. Lembre-se, por exemplo, do eunuco, que vem lendo o profeta Isaías, e Deus então destaca Filipe para que chegue perto do carro onde ele está. E então Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele convida Filipe e ele estava lendo o profeta Isaías. E a pergunta é, ele está falando a respeito dele mesmo, o profeta, ou ele está falando de um outro? E o texto diz que Filipe, começando daquele texto, anunciou-lhe a Jesus. Jesus foi pregado a partir de Isaías. O próprio Jesus, quando explicou as Escrituras aos discípulos no caminho de Emaús, quando disse para eles que estavam tristes com a morte de Jesus, dizendo, vocês são nécios, vocês são tardios de coração para crer em tudo que os profetas anunciaram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, não convinha que o Cristo ressurgisse, e ele então, com o Antigo Testamento, anuncia a ele mesmo.
Então o que Paulo está dizendo aqui é que esse mistério que estava oculto nos tempos eternos, Deus salvando pecadores, salvando homens, começa a ser revelado no Antigo Testamento por meio das Escrituras proféticas e agora de forma evidente e bem mais evidente em Cristo, com a conversão dos gentios. Esse mistério é essa salvação de judeus e gentios, prometida a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só judeus, não só gentios, mas gente de toda língua, tribo, povo e nação. E agora, pela pregação de Cristo, isso se torna muito mais evidente. Quer ver algo interessante a respeito desse mistério? Abra a primeira epístola de Pedro, nós já lemos na liturgia, mas eu quero destacar algo que temos aqui. Na primeira epístola de Pedro, ele está no versículo 3, convocando os irmãos a dar graças a Deus, dizendo: bendito Deus e nosso Pai, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, o assunto de Pedro aqui: dê graças a Deus por causa da salvação por meio de Cristo. E ele então vem explicando a salvação. E aí no versículo 10 ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam entender, perscrutar. Os anjos estão tentando entender esse mistério. Paulo diz: esse mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Deus salvando o seu povo, com pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E o instrumento para a revelação desse mistério pregado por Paulo era o Evangelho. É o que ele chama de o meu Evangelho. A pregação das Escrituras do Antigo Testamento, que falavam e que falam a respeito do Messias Cristo Jesus. Então veja, isso estava ocorrendo, diz Paulo, finalzinho do verso 26, segundo o mandamento do Deus eterno, segundo a ordem do Deus eterno, os decretos do Deus eterno, a vontade do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, entre todas as nações. A glória é devida a Deus, pois Ele se revelou às nações. Deus não amou um país, uma etnia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se revela às nações por meio de Cristo, seu Filho. Deus é o Deus de toda a terra, meus irmãos, e o seu nome deve ser glorificado em cada parte desse mundo. Agora lembre do começo, lá do começo da epístola. Paulo começa no capítulo 1, a partir do verso 18, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens, que detêm a verdade e preferem a injustiça.
Homens que têm a revelação de Deus da natureza, mas que ao invés de dar glória a Deus, dá glória à criatura em lugar do Criador. E essa é a grande motivação de Paulo para tentar chegar à Espanha, aos confins da terra, a fim de anunciar o Evangelho, para que Deus receba a glória que é devida ao seu nome. E agora ele encerra dizendo: Ele é glorificado em toda a terra, porque Ele se revela às nações. As nações. Essa é a verdade revelada em Gênesis, quando Deus cria um casal e diz: sede fecundos, enchei a terra. Enchei a terra com pessoas que deveriam refletir a glória de Deus, mas o homem peca. O homem peca. E apesar do pecado, e apesar da imagem desfigurada no homem, continuou sendo verdade que Deus é o Deus de toda a terra. E então ele chama Abraão, dizendo que ele deveria ser uma bênção para todos os habitantes da terra. E isso é um fato constatado quando você vai a Apocalipse e vê em pé, diante do trono do Cordeiro, pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. Deus é adorado em toda a terra, e Ele deve ser glorificado em toda a terra, e isso deve impelir a mim e a você a proclamar o Evangelho. Isso deve nos motivar a pregar àqueles que ainda não conhecem o Senhor, a aproveitar as oportunidades que nós temos para abrir a nossa boca e dizer que há um Deus soberano que deve ser glorificado pelos homens, e que os homens devem se arrepender e crer nele. Ele deve ser glorificado. Isso deve nos impelir ao trabalho de missões, de enviar missionários para toda parte do mundo, pois Deus não é o Deus local brasileiro, Ele é o Deus de toda a terra. Então, onde quer que haja um homem, o Evangelho deve ser anunciado e deve ser pregado, porque a todos é ordenado dar glória a Deus. O entendimento então de que Deus é glorificado, a glória é devida a Deus, porque Ele se revela às nações, deve nos levar a ser testemunhas fiéis desse Evangelho, a fim de que outros venham crer, e a sustentar missionários, para que eles preguem e levem pessoas a crer no Evangelho, pois Deus se revelará às nações somente pela pregação do Evangelho. Não tem outro modo, não tem outra forma. Paulo disse isso aos Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deus se revela às nações, mas Ele se revela por meio do Evangelho, que deve ser proclamado. E nós podemos e devemos nos envolver nesse trabalho, tendo certeza de que Deus se revelará àqueles que são dele. Então dê glórias a Deus, que se revela por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas Paulo apresenta uma última razão para entendermos aqui que a glória é devida a Deus. A glória é devida a Deus, pois Ele é o único Deus. É assim que Paulo termina no verso 27. Ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é devida a Deus, pois Ele é o único Deus. Paulo então encerra aqui as razões para a sua doxologia, ou para a sua palavra de glorificação a Deus, para o seu louvor a Deus, afirmando isso: Ele é o único Deus. E você tem aqui de se lembrar daquilo que Deus mesmo diz no Antigo Testamento, quando Ele se dirige a Israel
E categoricamente ele diz: ouve Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quer ver uma coisa? Marcos, capítulo 12. Quando o Senhor Jesus é questionado pelos fariseus a respeito de qual é o mais importante dos mandamentos, adivinhe só o que ele começa citando. Marcos 12, verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Deus deve ser glorificado, porque não há outro Deus. O cristianismo é uma religião exclusivista. É por isso que não pode haver ecumenismo. É impossível. Enquanto outras religiões dizem: tudo bem, nosso Deus salva, mas o de vocês também. O cristianismo diz: não, só o Senhor é Deus. A mensagem cristã é aquela proclamada por Jesus Cristo, e é o anúncio do que disse o Senhor Jesus Cristo: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor nosso Deus é o único Deus. A glória é devida a Ele, e é por isso que nós devemos proclamá-lo. Porque se nós sabemos disso, meus irmãos, nós devemos anunciar a todos. Porque os homens têm de se render a Ele. Nós não precisamos simplesmente esperar aquele dia em que toda língua confessará isso. Porque naquele dia, tudo está terminado. Até lá, nós temos que ter a convicção de que pregaremos para que o Senhor chame a fé aqueles que são dele. E Ele fará. Ele é o único Deus. Mas Paulo qualifica esse que é o único Deus. Ele diz: ao Deus único e sábio. Ele é um Deus de toda sabedoria. Lá no capítulo 11, na outra doxologia, ele já havia mencionado isso quando ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus é o Deus de toda sabedoria, que cumpre o seu plano de redenção no decorrer dos tempos, até o dia final, e a Ele deve ser dada toda a glória. O Senhor Jesus Cristo havia falado de si mesmo como esse Deus de toda sabedoria. Lembram-se quando os fariseus chegaram para ele e disseram assim: faz aí um sinal para que creiamos. Nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele diz: ninivitas se levantarão naquele dia contra esta geração,
porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. E aí então ele menciona: a rainha de Sabá se levantará contra essa geração e a condenará, porque ela andou foi muito para ouvir da sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus Cristo revela então, encarna toda a sabedoria de Deus. Ele é o Deus sábio que está sendo citado aqui, e é exatamente por isso que a glória deve ser dada por meio de Cristo. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Cristo. E se as pessoas não se aproximam de Deus para dar glória a Ele por meio de Cristo, Ele não está sendo glorificado. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer só é aceito por Deus, até mesmo a nossa gratidão, por causa de Cristo e por causa dos méritos de Cristo. Não é porque alguém é bonzinho, não é porque alguém reconheceu humildemente que existe um Deus que foi bom com ele, mas é porque ele tem a Cristo como seu mediador. A glória é dada a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele e somente por meio dele que nós podemos glorificar ao Pai. Então esse único Deus sábio será glorificado por meio do seu Filho pelos séculos dos séculos, para todo o sempre, por toda a eternidade, por causa da sua gloriosa obra de redenção. Sabe o que é bonito de se notar em Apocalipse? É que quando João vê o Cordeiro, ele vê o Cordeiro como tendo sido morto. E nós vamos lembrar pelos séculos dos séculos que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nos manteve, e nos confirmou, e nos deu segurança nessa salvação de um povo que se chama pelo seu nome. A glória é devida a Deus porque Ele é o único Deus, não há outro nome que deva receber glória. A glória é devida a Ele. E você precisa entender plenamente essa verdade, plenamente. Porque esse Deus no Antigo Testamento foi bem claro: eu não divido a minha glória com ninguém. Isso diz respeito à nossa salvação. Você não ajudou Deus na salvação. Ele não te salvou porque você era um pouquinho melhor do que o seu amigo não crente. Você não teria condições de ajudá-lo nisso. Você não contribuiu com isso. Você não teve participação nisso, a não ser responder com fé depois que o Senhor mudou o seu coração. Então, atribuir a salvação a algo que nós fazemos é retirar de Deus a glória. Mas nós fazemos isso em outras áreas da nossa vida. Talvez você não faça dizendo a respeito da sua salvação, dizendo: tudo bem, a salvação foi obra de Deus, foi graça de Deus, exclusividade de Deus, eu não tenho nada com isso, mas eu estou bem na minha profissão porque eu sou competente. Não seria isso tentar também roubar a glória de Deus? É só você lembrar de Tiago: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Mas pastor, eu sou competente. E eu não tenho dúvida que muitos de nós somos competentes. E a questão não é se nós somos ou não somos. A questão é de onde vem a nossa competência. Quem é que capacita o homem? E é por isso que eu gosto muito da forma como Paulo fala a respeito do seu trabalho. Eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos.
porém não eu, a graça de Deus em mim. Paulo é bem claro. E ele é bem claro quando ele ensina, é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Nós tiramos a glória de Deus quando achamos que homens estão conseguindo levar outros homens ao arrependimento por causa do que eles são. E preste bem atenção como a igreja tem feito ao longo dos tempos. Estava há alguns anos no gabinete aqui trabalhando, e entrou um pastor dizendo assim: o nosso presbitério parou de crescer. O nosso presbitério, precisamos fazer uma campanha e precisamos chamar um pregador específico, porque aí vai haver conversão. Não tenho dúvida de que há pregadores que são muito bons e muito melhores do que outros. Eu não tenho dúvida a respeito disso. E eu creio que ninguém aqui tenha. Eu tenho dúvida se as conversões vêm por causa da qualidade do pregador. Na verdade, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que não. O pior sermão já pregado foi o de Jonas. E converteu uma cidade inteira. Você quer um sermão pior do que o de Jonas? Você quer um pregador com mais má vontade do que Jonas? Um pregador que não queria que ninguém convertesse, que pregou e disse: Deus vai matar todo mundo, e subiu para ver o que Deus faria, e reclamou quando Deus salvou todo mundo. A glória é de Deus, por melhor que seja o pregador. Então, se as igrejas crescem, é por causa de Deus. Se pessoas vão à fé, é por causa de Deus, que usa homens e que usa pregadores. E exatamente por isso, aqueles que pregam devem se esmerar nisso e tentar melhorar cada dia nisso, lembrando que a glória não é deles, é de Deus. É do Deus que nos usa. Nós vimos isso no capítulo 15, quando Paulo fala a respeito do trabalho de missões da igreja. Eu não vou ousar falar de nada a não ser daquilo que Cristo fez por meu intermédio. Os homens são instrumentos, a glória é de Deus. Na nossa salvação, na salvação de pecadores, no crescimento da igreja, nas suas vitórias, na sua vida, quando você vai bem no seu emprego, quando você cria bem os seus filhos, e ao invés de bater no peito dizendo como eu fui fiel na educação dos meus filhos, e Deus veio e honrou a educação que eu dei, e você tem que dizer: Senhor, obrigado, porque apesar de mim os meus filhos estão na fé. A glória é dele, é dele. Nós não podemos, irmãos, tentar usurpar a glória do Senhor, porque somos apenas instrumentos em todas as áreas da nossa vida. E por Ele ser o único Deus, nós devemos viver para Ele e fazer tudo para a glória dEle, quer comais, quer bebais, ou fazais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus, confiando na sua sabedoria e no seu governo. Devemos louvar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que afirmou ser mais sábio do que Salomão, e que na oração sacerdotal disse: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer, ou seja, a obra de salvação, para que pecadores como nós, após redimidos, pudéssemos fazer o mesmo que o Filho fez, dar a glória ao Pai. Foi isso que Jesus falou: eu te glorifiquei na terra. Nós devemos fazer o mesmo. Quando Paulo então encerra a epístola aos Romanos, com a sua ação de graças, com a sua doxologia, você pode perceber
que nela toda glória é devida a Deus, pois Ele confirma na fé os seus filhos. Ele começou a obra em nós e vai terminá-la. Descanse nele. Pois Ele se revelou às nações. O Evangelho chegou até nós, por um homem que sai dos Estados Unidos para vir para cá, por vários. Eu estou citando apenas o presbiteriano, mas houve congregacionais que vieram para cá, e depois outros homens de outras denominações. O Evangelho chegou aqui. O Evangelho irá chegar em muitas outras nações, porque Deus se revelará às nações, por meio da pregação do Senhor Jesus Cristo. A glória é devida a Deus, pois Ele é o único Deus. E Deus fez toda a obra de salvação por meio de Cristo, como nós vimos em toda a epístola aos Romanos. O anúncio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A obra de Cristo foi para salvar pecadores, que unidos a Cristo nunca perecerão. E essa obra redentora revelada no Evangelho deve ser então proclamada em todas as nações, a fim de que aqueles que são eleitos do Senhor possam, por meio de Cristo, também glorificar ao único Deus verdadeiro. Você deve dar glória a Deus, você deve viver para a glória de Deus. Toda a sua vida deve ser intencionalmente vivida para a glória do Deus que te redimiu. Portanto, glorifique a Deus e submeta-se a Ele. Dependa constantemente dEle, a fim de poder viver de modo digno do Evangelho, aguardando a bendita esperança da sua vinda. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Eterno Senhor, como é bom poder olhar para a Tua palavra e ter de forma bem clara o entendimento a respeito de quem somos e de quem o Senhor é. E nós louvamos ao Senhor, porque no decorrer de todos estes sermões que ouvimos aqui na Epístola aos Romanos, aprendemos a respeito disso, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que tudo aquilo que nós aprendemos, ó Deus, sirva para sermos testemunhas melhores e mais eficientes do Senhor. Não permita que o nosso conhecimento seja apenas algo intelectual, mas que ele se transforme em atitudes, ó Deus, de louvor e de glória ao Teu santo nome, atitudes de serviço, a fim de que o Evangelho do Senhor seja anunciado, a fim de que homens se rendam ao Senhor, a fim de que o Senhor receba a glória devida ao Teu nome. Nos ajude a viver por Cristo e em razão de Cristo. Que tenhamos, ó Deus, todos os dias, ao acordar, a intenção de viver cada um dos nossos dias para a Tua glória, fazendo tudo para o Teu louvor. Nós damos graças ao Teu nome porque estávamos, ó Deus, afastados do Senhor. Estávamos longe, ó Deus, do Teu corpo, da Tua igreja. Mas por meio de Cristo fomos atraídos a Ti e inseridos, ó Deus, no Teu corpo bendito, a Tua igreja gloriosa, que tem sido alimentada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, e que será apresentada pelo Senhor naquele dia, sem mácula e nem ruga. Damos graças por isso e rogamos que nos ajudes na nossa caminhada a ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.